Sejam bem-vindos. Vamos só aguardar um pouquinho enquanto a nossa colega da Intérprete Libras ela entra na transmissão. Bom dia, Sueli. Queria pedir a vocês que ao longo da transmissão, se tiver alguma falha na imagem, no som, que me avisem, por favor. Sueli, tu sabe só me confirmar o nome da pessoa que vai fazer a interpretação em Libras? Não estão me ouvindo? O som tá ruim? Estão conseguindo me ouvir? Alguém me dá um retorno, por favor. Ótimo, obrigado. Não é porque chegou uma solicitação aqui, não foi da Kate. Eu queria só saber. Bom dia, Dejane, tudo bem? Vamos aguardar só uns minutinhos para ver se a Kate pede para participar. Senão a gente inicia. Pronto, só aguardar a solicitação. Deu certo? Aceitei aqui, Kate. Pronto, já está aqui conosco. Bom dia, Kate. Seja bem-vinda. Vamos iniciar então o nosso diálogo da manhã de hoje. Bom, pessoal, é um prazer poder colaborar com essa atividade do Centro Espírita Nosso Lar. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Coach, eu colaboro em algumas atividades da casa, também participo de alguns grupos de estudo. E antes da gente iniciar o diálogo da manhã de hoje, eu vou ler uma mensagem do livro. Acho que é quando vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles. É uma mensagem que ela é relacionada com o tema que nós vamos conversar hoje. Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que espera dele receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo ao teu lado anela pelos espaços para viver conforme ocorre contigo. Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade. O que te está reservado, aprende a repartir. Então é só para a gente ir se harmonizando e conseguindo entender mais ou menos o que é que nós vamos conversar hoje, né, a respeito do egoísmo. Mas antes disso, eu gostaria de fazermos a nossa prece. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para auxiliar na concentração. Pai de infinita bondade, só temos a te agradecer por mais uma semana que nos deste, por mais um dia que se inicia, por sempre nos proporcionar oportunidades de aprendizado, de estudo e de evolução. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Abençoe a cada um de nós, nos nossos lares, na nossa jornada, no convívio com os familiares. Que consigamos superar as dores e as dificuldades, sempre fortalecendo a nossa fé em Ti. Queremos te agradecer e te pedir auxílio na atividade da manhã de hoje.
Que os teus ensinamentos possam sempre ser aplicados no nosso dia a dia. Mais uma vez, Senhor, obrigado, que assim seja. Bom, gente, o diálogo da manhã de hoje ele vai ser no tema sobre o egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo é uma mensagem que se encontra no capítulo 15, né, dessa obra que faz parte da codificação espírita. O capítulo 15 ele tem como título o maior mandamento. No Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, nos conta que em um determinado momento os fariseus questionaram Jesus sobre qual seria o maior mandamento da lei. Lei essa, na época, a lei de Moisés, a lei judaica. E Jesus ele responde, apontando dois principais mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus ele nos trouxe essas orientações, ele quis nos dizer justamente aquele sentido de que só devemos fazer ao nosso próximo aquilo que desejamos que seja feito para conosco. Ele veio nos resumir dizendo isso. Se concentrarmos as nossas atitudes nesse entendimento, nós estaremos cumprindo fielmente os mandamentos deixados por Cristo, trazidos pelo Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar desse tema, ele resume dizendo: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Justamente nos esclarecendo de que para amar a Deus, nós devemos amar o nosso próximo, porque nós todos somos criaturas, divinas, somos obras da criação. Então, para conseguirmos demonstrar esse amor a Deus, primeiro devemos amar aqueles que estão ao nosso redor, pois não devemos ter como amar o Criador se não amamos as suas criaturas, se não nos importamos com aqueles que estão próximos a nós. E Emmanuel, ele vem nos esclarecer justamente nesse sentido, de que muitas vezes nós temos a dúvida de que quem seria o nosso próximo, A quem nós devemos ter esse cuidado de levar essa atenção, a quem nós deveríamos estender o nosso auxílio. E Emmanuel nos diz justamente de que o próximo se trata de todos aqueles que estiverem próximos a nós. Qualquer coração que compartilhe conosco qualquer momento nessa jornada encarnatória. Ou seja, ele não faz distinção se eu devo amar apenas os meus familiares, se eu devo amar apenas os meus amigos. De alguma forma, eu terei a oportunidade de demonstrar esse amor, de demonstrar essa cooperação, independente daquela pessoa que esteja próxima a mim. E é justamente também que o Evangelho nos pede essa orientação de que a gente fique atento ao que ele chama de infortúnios ocultos. Às vezes nós só conseguimos perceber quando as pessoas passam por situações de dor extrema ou em situações de dores coletivas. E esquecemos de observar aquelas pessoas que estão bem próximas a nós, que às vezes precisam apenas só de uma palavra amiga, de um momento de conforto, de um auxílio, de alguém que possa escutá-las, de alguém, das pessoas que sofrem sem trazer esse problema aos outros, que ele nos pede essa percepção de ficarmos atentos àqueles que estão bem próximos a nós para levarmos esse auxílio também. E diante de tudo isso, o que é que nos impede de colocarmos em prática essa caridade, esse auxílio ao nosso próximo? E é justamente aí que o Evangelho nos traz que o que acaba nos impedindo é o egoísmo. O egoísmo, ele se torna, ele é trazido como filho do orgulho e ele se torna um obstáculo à nossa felicidade, à felicidade da humanidade, nós enquanto seres em evolução. Mas por que ele se torna um obstáculo tão grande? Porque para dissiparmos o egoísmo de nossa vida, nós devemos
né, tirar alguns sentimentos ruins e deixar que o amor, a compaixão façam parte da nossa personalidade, façam parte das nossas atitudes. E todos nós sabemos que mudanças, elas geram conflitos, né? Elas geram dor, elas nos fazem, elas nos levam a refletir sobre situações que muitas vezes nós não estamos dispostos a enfrentar, né? Então, esse combate interno, esse combate interior, muitas vezes nos leva à situação de comodismo e nos faz de tirarmos esse egoísmo da nossa vida e deixarmos que o amor, a compaixão para o próximo, ela fale, passe a fazer parte da nossa vivência, né? E o Evangelho, justamente nesse sentido, tem uma ele diz que o egoísmo e o orgulho são um dos maiores motivos de tropeços, né, na jornada encarnacionista. Grandes civilizações chegaram a tropeçar por isso, né? E acaba sendo a fonte de muitas misérias terrenas, né? Porque muitas vezes nós nos ligamos àquele comodismo de que eu estou bem, eu não estou causando mal a ninguém, né? Então, eu estou cumprindo com isso, eu não preciso me preocupar com mais nada. E nós confundimos, às vezes, o não fazer o mal com a ociosidade. Nós confundimos que não fazer o mal não é apenas ficar ocioso, né? Nós não estamos fazendo o simplesmente por não agir. É justamente nesse sentido que nós devemos sim enfrentar as dificuldades que surgem, enfrentar aquelas dores que ainda temos dentro de nós e buscar tirar esse mal de dentro de nós, tirar esse mal do nosso redor e percebermos que devemos praticar os ensinamentos trazidos por Jesus. No Sermão, Jesus ele veio nos trazer várias ações e ao mesmo tempo que essas eram desafios, porque justamente ele sabia da nossa capacidade de evoluir, desafiar, nós e temos essa oportunidade de trabalharmos para evoluir. E o livro Consolador ele traz justamente um sermão que nos fazem entender sobre isso. Quando Jesus nos diz, bem-aventurados os pobres de espírito e bem-aventurados os puros de coração, ele estava se referindo àquelas almas simples e singelas que elas são despidas de ambição e de que elas conseguirão triunfar, porque diante das dificuldades, elas serão humildes, elas serão confiantes, diante do ataque, né, se forem atacadas, se forem agredidas em qualquer sentido, elas terão a paciência, a calma, não alimentarão desejo de vingança. Então é isso que Jesus vem nos orientar nesse sentido de termos essa pureza de coração e nos tornarmos esses pobres de espírito no sentido de não exaltarmos as nossas vontades materiais, os nossos desejos materiais. E casando com todos esses ensinamentos, eu sempre costumo trazer as orientações trazidas na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis divinas ou naturais, né, que sempre são aplicadas a todos nós. Então, o primeiro ponto é que essas leis divinas ou naturais, elas se sobrepõem à vontade humana, né? Não tem como nós manipularmos, não tem como fugirmos delas. Elas sempre estão presentes e se aplicarão em nossa vida, né? Não tem porquê, por conta de convencionismos pessoais, eu querer modificá-las. E eu vou trazer o destaque aqui, justamente para casar com o tema da manhã de hoje, três delas, né? O Evangelho, ele coloca, o Livro dos Espíritos, desculpa, ele coloca em um mesmo tópico a lei de justiça, amor e caridade. E também vamos dar destaque à lei de trabalho, à lei de progresso, pois somos seres em constante evolução espiritual, estamos nessa busca da nossa depuração espiritual. E a lei de justiça, de amor e de caridade, ela vem justamente nos amparar nisso, porque através do nosso trabalho constante, nós conseguiremos colocar em prática,
né, essa justiça, essa prática da caridade. E também nos faz perceber que, muitas vezes, para ser justos, não precisamos magoar ninguém, não precisamos castigar ninguém. Né? Fazemos aquele contraponto à lei de Talião, que muitos acham que porque alguém matou, ele deve ser morto por alguém, etc. Em muitos sentidos, nós aplicamos a justiça, nós aplicamos o amor, né? Então nós estamos tratando bem o próximo, agindo com paciência, não alimentando vingança. Muitas vezes estamos sendo justos, mais justos do que não, dando uma oportunidade para vermos as coisas de outra forma, dando uma oportunidade àquela pessoa de reparar a falta cometida. Então nós estamos sendo mais justos do que punindo aqueles que estão ao nosso redor. E como Pedro, o amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? Independente do que tenha ocorrido, independente da atitude, nós saibamos que ao praticar a caridade, ao colocarmos o amor nessa situação, nós estaremos muitas vezes cessando situações que podem se arrastar por anos, né? Situações que às vezes o desejo de vingança nos impede de progredirmos, de evoluirmos, de dar um passo à frente, porque ficamos presos àquilo que nos magoou. Nada mais é do que, na verdade, o que está ferido ali é o sentimento de egoísmo que levamos dentro de nós, esse ego que temos. Né? Então, que a gente consiga dar esses passos rumo à lei de progresso, colocando em prática a caridade. Em seguida, no capítulo 12, nessa mesma terceira parte, o Livro dos Espíritos ele nos traz o tópico da perfeição moral, que é justamente a perfeição que todos nós, enquanto espíritos, procuramos, buscamos. Esse é o nosso intuito evolucionista. Por isso estamos aqui nessa jornada encarnatória, por isso temos acesso a tantos ensinamentos. É nessa busca por essa perfeição espiritual, essa depuração, onde nós vamos nos livrar de sentimentos materialistas, de sentimentos que nos prendem a paixões que nos afastam desse progresso. E é justamente aí que o Livro dos Espíritos ele traz que o egoísmo ele é a fonte de todos os vícios. E uma das formas de combater esses vícios é praticando a caridade, porque a caridade ela nos ajuda a desenvolvermos virtudes que vão combater esse egoísmo. Passaremos a ter a compaixão para com o próximo, né? Passaremos a ter mais atenção, passaremos a amar o nosso próximo, passaremos a lhe estender o auxílio. Então, o Livro dos Espíritos ele nos traz isso e ainda nos esclarece que o egoísmo é totalmente incompatível com aquela lei de justiça, de amor e de caridade que eu falei anteriormente, justamente por conta de todo aquele entendimento que foi trazido. Porque às vezes o nosso egoísmo é ferido e nos faz levar a caminhos de desejo de revide, de vingança, e nos impedem, achando que estamos sendo justos, castigando aquela pessoa, e nos impede de progredir, nos impede de buscar essa prática da caridade. E por que que o egoísmo ele é tão presente em nosso cotidiano, em nosso dia a dia? Porque, infelizmente, como o Livro dos Espíritos mesmo nos esclarece, para tirarmos o egoísmo da nossa vida, além desse combate interior que eu falei anteriormente, nós devemos mudar um pouco essa percepção da sociedade, né, de como, do que é o sucesso, né, de tirarmos esse interesse pessoal da nossa vida. Nós somos sempre educados no sentido de nos tornarmos vencedores, mas acabamos trazendo o sentido de vencedores naquela percepção de que devemos passar por cima de tudo para nos tornar vencedores. De que só seremos vencedores se atingirmos aquilo que a sociedade impõe de sucesso. Sendo que muitas vezes o sucesso, muitas vezes não, o sucesso, na verdade, é nós fazermos as coisas da melhor forma, independente da situação em que nos encontramos, independente do local em que estejamos lá, independente do que estejamos vivenciando.
né? Então, esse sucesso não é passar por cima daqueles que estão ao meu redor, somente visando a minha satisfação pessoal, independente da dor que eu vou causar ao próximo. Não é sucesso apenas aquilo que a sociedade me impõe, aquilo que a sociedade me coloca para mim como meta a ser atingido, né? Então, eu devo fazer, dar o melhor, independente da situação. E é por isso que a doutrina, né, todo a literatura espírita, ela nos esclarece que o amor, ele dissipa o egoísmo, justamente por isso, porque eu passo a ser leal, eu passo a ser probo, eu passo a entender que eu faço parte de uma família universal, de que eu não estou aqui evoluindo sozinho, de que as minhas atitudes, elas refletem na vida daquele que está ao meu redor, ou até mesmo na vida daqueles que estão distante de nós, né? Pois todos estamos interligados, todos estamos em uma escala evolutiva conjunta. E é justamente aí que o Evangelho diz que o egoísmo, ele também trava essa evolução planetária, né? Nós sabemos que a doutrina nos apresenta evoluções dos mundos em que habitamos, né? E atualmente a Terra, ela se encontra no patamar de mundos de provas e expiações, onde ainda infelizmente precisamos passar pela dor para o aprendizado. Mas iremos chegar a um estágio de um mundo de regeneração, onde o bem passará a predominar sobre o mal. E é então que tirar o egoísmo é necessário, porque nós precisamos de unidade nessa jornada evolutiva e não travar essa jornada evolutiva terrena. Trava um pouquinho. E isso é que o Evangelho nos esclarece, porque o planeta, ele é o reflexo das nossas atitudes. E é justamente quando passarmos a internalizar isso, boas ações, ações de caridade, ações de amor, nós iremos mudar o mundo que está ao nosso redor. Iremos diminuir as dores daqueles que convivem conosco. Iremos tirar, fazer desaparecer do nosso convívio tantas mazelas sociais que ainda fazem parte do nosso cotidiano. Então, muitas vezes, vivenciando nesses hábitos, nós esquecemos essa finalidade da família, essa família universal que eu vos falei, né, que nos encontramos em evolução. E esquecemos também da finalidade daquela família carnal, daquela família, né, de sangue que convive conosco, a qual nós nos ligamos para nos ajudar nessa evolução, para nos ajudar nesse caminho de progresso, né? Muitas vezes nós não conseguimos aproveitar esse convívio com os nossos familiares, né? Sempre a doutrina espírita, ela nos esclarece dessa importância de trazermos o evangelho para dentro da nossa casa, de trazermos esse momento de convívio, né, com os nossos familiares, esse momento de reflexão sobre as leis divinas com os nossos familiares, né? E muitas vezes achamos que tudo deve acontecer de acordo com a nossa vontade, colocando o imediatismo à frente. E esquecemos que todos temos tempo necessário para a evolução, para o aprendizado. Tudo acontece na vida no tempo determinado. Tudo na vida precisa de tempo para se modificar. Esse imediatismo, essa vontade constante de querer alcançar sempre algo que vá nos fazer bem, de que achamos que vai nos beneficiar, porque muitas vezes, né, nós vamos atrás de coisas que para nós podem nos fazer bem, quando na verdade não nos faz, é justamente reflexo desse imediatismo que nos faz, às vezes, surgir situações de ansiedade, que nos leva a esse desequilíbrio emocional, a termos atitudes que não nos ajudam a evoluirmos, né, a aproveitarmos as oportunidades que surgem para nós. E Emmanuel, ele nos traz um esclarecimento sobre o egoísmo, porque toda
vivência na sociedade, todo esse aprendizado que acabamos trazendo, né, de encarnações anteriores e dessa atual encarnação, nos leva a confundir um pouco, né, o egoísmo e colocar no nosso ideal de amor aquilo que nós achamos que é uma prática de amor. Né? Ele nos traz o esclarecimento de que o apego da alma, muitas vezes, ela está concentrada no bem próprio. Se eu estou bem, eu não me importo com mais nada. Então eu penso que estou fazendo bem, que eu estou amando, mas na verdade eu estou dando destaque ao egoísmo que ainda levo dentro de mim. Ele nos esclarece de que muitas vezes nós ferimos primeiramente aqueles que amamos, aqueles que estão mais próximos a nós, porque achamos que eles devem sempre nos satisfazer. Muitas vezes nos sentimos acomodados em saber que aquela pessoa ela sempre vai estar lá para nos auxiliar, porque ela me ama e porque ela sempre vai estar lá quando eu precisar. Vai ter que atender aquilo que eu quero. E isso é uma manifestação de egoísmo. É justamente aí que ele nos traz, que muitas vezes empregamos o amor como uma forma de egoísmo. Muitas vezes temos essa facilidade de tratar mal aqueles que estão mais próximos a nós, quando na verdade deveriam ser as pessoas com as quais deveríamos ter essa convivência de amor, de caridade, de forma fraternal, mais pura, aproveitando todo esse sentimento que envolve esse contato com essas pessoas. Né? Então, eu não devo buscar apenas a minha satisfação pessoal, eu não devo apenas alimentar a minha vaidade, né? Porque muitas vezes alimentar a vaidade, eu transformo o outro como um espelho e quero que ele atenda à minha vontade. Eu quero que ele reflita aquilo que eu desejo. Eu quero que as atitudes dele sejam condizentes com o que eu quero, com o que eu almejo. E às vezes eu não consigo escutar uma crítica, eu não consigo escutar uma opinião contrária. Muitas vezes também eu me fecho a bons sentimentos, porque eu sempre acho que o outro quer me prejudicar. Porque eu sempre acho que aquela situação, se eu já estou bem, eu não preciso de mais nada. E é aí que eu estou dando destaque ao meu egoísmo e afastando pessoas que eu amo, pessoas que me amam de mim. Então, eu devo valorizar o esforço que as pessoas fazem para estar próximo a mim, para me levarem esse auxílio. E eu devo buscar também retribuir da mesma forma, levando esse auxílio, sendo fraterno com essas pessoas. Joana de Ângeles, no livro Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela diz, né, que o maior objetivo do homem é libertar-se desse ego, é libertar-se desse egoísmo que ainda nos barra e nos trava tanta coisa, né, que nos leva a essas situações de imediatismo, essas situações de querer colocar em prática só aquilo que eu desejo. E ela nos esclarece que justamente as pessoas, né, nesse mesmo livro, elas acham que são especiais por serem amadas. E esquecem-se que o fato de amar é que as tornam especiais. Então percebamos o quanto isso é profundo, né? O quanto isso nos traz e nos mostra, né, que devemos empregar o amor em nossas vidas e que praticar bons sentimentos, quando nos envolvemos de boas atitudes, de um campo vibracional saudável, nós vamos atrair coisas boas. Nós passaremos a ter atitudes especiais, a nos tornar especiais para alguém e principalmente para nós, pois saberemos que estamos aproveitando a nossa jornada evolutiva de uma forma satisfatória. Então, Emmanuel, ele complementa justamente esse ensinamento, ele vem acrescentar a esse ensinamento de Joana de Ângeles no sentido de que, se tivermos o amor, caminharemos no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina. E é justamente que a gente volta lá para aqueles bem-aventurados, os puros de coração. Porque nós refletimos
aquilo que carregamos dentro de nós. E que saibamos tirar o egoísmo de dentro de nós e colocar o amor, colocar a caridade, colocar a compaixão, para que consigamos caminhar, como diz Emmanuel, como uma chama divina no coração, com essa chama de querer auxiliar aqueles que estão próximos a nós e de sabermos que quando auxiliamos alguém, o maior beneficiado não é aquele a quem estamos estendendo a mão. Somos nós que estamos aprendendo, somos nós que estamos mudando, somos nós que estamos desenvolvendo outras virtudes benéficas, somos nós que estamos tirando das nossas atitudes e do nosso convívio situações e sentimentos que nos atrasam. Paulo, ao enviar uma carta aos Coríntios, ele foi muito sábio quando ele disse que entre a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. E a gente faz uma relação dessas palavras de Paulo justamente com um dos pilares trazidos pelo Espiritismo, um dos ensinamentos, um dos primeiros ensinamentos que o Espiritismo nos faz, né, despertar, é de que devemos ter uma fé prática. E o amor é justamente isso, colocar em prática a nossa fé. Não devemos ter aquela fé ociosa, aquela fé apenas de adoração. Nós devemos ter essa fé prática, onde trazemos ao nosso dia a dia, praticamos tudo o que aprendemos. E é justamente aí que Paulo foi muito sábio, quando ele complementa dizendo: não adianta eu conhecer toda a profecia, não adianta eu conhecer todos os mistérios da ciência, ou seja, não adianta eu ter totalmente apenas grandes ensinamentos, grande conhecimento intelectual, se eu não colocar nada disso em prática, se eu ficar para mim, se eu não trouxer isso para a minha vivência, no meu dia a dia. Então, que a gente analisar esses ensinamentos pelo Evangelho, Novo Testamento, onde a gente possa mudar essa percepção, passar a praticar a caridade, a compaixão, e assim tirarmos o egoísmo, tirarmos o orgulho, tirarmos isso do nosso dia a dia. Bom, pessoal, eu espero ter conseguido colaborar de alguma forma. Quero aqui agradecer mais uma vez ao nosso lar pelo convite, pela oportunidade de estudo, de aprendizado, pois nós que estamos aqui conversando, quando paramos, somos o que mais buscamos, né, compreender para compartilhar com vocês, somos os maiores beneficiados, porque nos é dada uma oportunidade de estudo para esse diálogo. E confesso que o tema me trouxe, né, bastante esclarecimento em vários sentidos. Eu espero ter conseguido trazer também o mesmo a vocês, mesmo que de forma rápida, né? Aqueles que quiserem ler um pouco mais, é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo e a terceira parte do Livro dos Espíritos. Só tenho a agradecer. E agora eu vos convido a fazermos a nossa prece para continuarmos o nosso domingo com os nossos familiares em paz. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, só quero mais uma vez te agradecer por essa atividade da manhã de hoje, por tantos esclarecimentos. E que saibamos, Senhor, que nunca estamos sós, que temos todas as oportunidades de progresso e de aprendizado, que saibamos aproveitá-las e colocá-las em nossa vida. Que teus de sempre orientando bem, harmonizando o convívio com os nossos familiares, com os nossos amigos, com todos que fazem parte do dia a dia. Que tenhamos a sabedoria necessária para tomarmos decisões que nos auxiliem nesse progresso. Mais uma vez, obrigado, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado, Kate, pela colaboração. Obrigado ao nosso lar pela oportunidade. Até a próxima, gente. Um bom domingo, uma boa semana a todos.